Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Essa é uma palavra para as nossas redes sociais. Nós vamos ler o texto no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, nós estamos abordando nesses últimos dias o lado profético da igreja, que é a segunda igreja dentro daquilo que é histórico e profético no livro de Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o período de Esmirna começa ainda em Éfeso, porque o início é já no Império, durante o Império Romano, já durante o período de Nero. O que é importante observar aqui? Essa igreja, ela sofreu as maiores perseguições, o auge da perseguição aos cristãos. O que acontecia de importante nessa igreja era a maneira como ela se comportava diante dos desafios que estavam. Ela não tinha nenhuma, era um povo sem nenhuma previsão de futuro. O domínio era impiedoso do império, eles se reuniam escondidos, a morte os acompanhava. E o que acontecia com essa igreja? Essa igreja só tinha diante dela só um objetivo, só alguma coisa que deslumbrava diante dela, que era a vida eterna. Por isso, essa igreja se caracterizou pela fé. O testemunho dessa igreja impactava o mundo daquela época, porque era um mundo pagão. O império, apesar de ser o Império Romano, mas a cultura que ainda prevalecia durante esse império era a cultura greco-macedônica, ou seja, a cultura do império que veio antes, durante o período de Alexandre, e a religião que predominava era o paganismo. Então eles criam naquilo que se via, e agora esse povo morria nas arenas, glorificando, cantando, falando de um Deus que para eles era invisível, morto. Havia um mistério nisso aqui. Ou seja, essa igreja foi uma grande experiência e por isso ela está colocada aqui como testemunho, porque a fé era viva nessa igreja. E a experiência de fé dessa igreja reverberou no mundo todo, porque não só naquela época, mas até nós chega hoje a grande experiência dessa igreja, desse trigo que foi moído conforme a parábola do trigo e do joio, que está ligado realmente à igreja de Esmirna. A grande experiência da igreja hoje, ao ver esse testemunho, é entender que a fé que aquela igreja tinha não era uma coisa da razão, era algo que transcendia. Por isso, o próprio Novo Testamento fala que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Eles não viam, mas sentiam, porque era a operação direta do Espírito Santo na vida daquele povo, como acontece hoje na nossa vida também. Essa é a fé verdadeira. A paz do Senhor.